Mais uma vez, a satisfação está aqui com cada um de vocês. Estou iniciando aqui a gravação da segunda semana da nossa segunda aula nesse PET volume 2. Então, ele é um desdobramento, uma continuidade do tema que nós trabalhamos na semana passada, né, aqui com os estudantes e as estudantes do segundo ano do ensino médio. Então, vou abrir aqui de imediato uma tela, vou abrir aqui para vocês o nosso conteúdo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Semana passada, né, estamos trabalhando aqui o volume 2 do nosso PET, e nessa semana a gente está na semana 2. Semana passada foi Natureza e Cultura, e hoje nós vamos trabalhar com desdobramento da natureza e cultura, que é a questão da linguagem. Eu fiz essa apresentação, como vocês podem ver aqui, de natureza e cultura, distinguindo basicamente que a cultura é criada pela ação humana através da sua racionalidade e da criação de valores, em que o homem, por meio do trabalho, transforma a natureza em bens culturais. Então, aqui ao fundo dessa imagem, nós temos a paisagem da cidade de Ouro Preto, né, uma paisagem histórica de grande valor para Minas e o Brasil, enfim, para a humanidade, é um patrimônio cultural da ONU. Mas o interessante aqui é a gente destacar as construções históricas, as igrejas, os casarões coloniais, e ao fundo, aqui a gente pode reparar, o pico, né, a montanha do Itacolomi, que contorna o município de Ouro Preto. Então, é claro que ela também tem intervenções humanas através do trabalho, tem intervenções culturais, a gente consegue ver algumas construções, mas tomando a grosso modo essa distinção, que a cultura é gerada a partir da ação do homem sobre a natureza, então o pico do Itacolomi representa aqui a natureza, e as construções históricas representam a cultura humana através da intervenção. Então, nessa semana a gente vai trabalhar o tema aqui da linguagem. Então, eu vou utilizar aqui a apresentação em cima do próprio conteúdo do PET, não vou fazer a apresentação em PowerPoint, porque a gente já fez na semana passada, e eventualmente a gente pode acrescentar com outras questões, né, como eu vou apresentar ao final. Aqui, primeira coisa, como é que a gente define a linguagem? Então, há um filósofo importante, um filósofo americano, estudioso das questões da linguagem, conhecido como, né, o nome dele é Charles Sanders Peirce, e o Peirce, né, define que toda linguagem é um sistema de signo. Então, eu estou falando aqui português, estou gesticulando com as minhas mãos, olho aqui do meu escritório os veículos passarem na Avenida Amazonas, ouço um barulho aqui na rua da minha casa também, mas eu faço isso por meio da linguagem. Como é que o Peirce avança nessa definição de linguagem? Ele diz que a linguagem é um signo, ou seja, ela representa aquilo que efetivamente existe, vamos dizer assim. Então, vamos pegar aqui. Então, quando uma criança está chorando, esse choro dessa criança é signo, ou significa, ou quer dizer que ela pode estar com fome, ela pode estar doente, ela pode estar com alguma dor, ela pode estar irritada, ou pode estar fazendo pirraça, por exemplo. Então, é uma definição básica aqui de linguagem. Como é que a linguagem surge? Ou por que a linguagem surge? Essa resposta pela origem das linguagens, o porquê da linguagem, no campo da filosofia e do estudo da linguística, proporcionou 4 respostas. Primeira delas, a linguagem humana nasce por imitação, ou seja, através os homens imitariam os sons da natureza. Então, a linguagem seria uma espécie de onomatopeia, ou seja, a gente imita os sons que as árvores fazem com o balançar dos ventos, da chuva.
Uma outra explicação diz que a linguagem nasce da necessidade de gesticular, como eu estou fazendo aqui com os meus braços nesse momento. Uma terceira, essa me parece que é uma explicação assim, muito forte, muito plausível, é de que a linguagem nasce pela nossa necessidade, nasce de forma natural pela nossa necessidade em relação à fome, à sede, a necessidade de se proteger, de se abrigar da chuva, do vento e de outras intempéries e de outros perigos que existem, né, no mundo. E um quarto elemento, uma quarta possibilidade de explicação, diz que a linguagem nasceria das nossas emoções, né, do grito, do choro, do riso, da expressão de prazer, de bem-estar, seriam aqui as principais expressões e causas da nossa linguagem. O fato é que a linguagem ela está diretamente relacionada ao nosso pensamento. Então, o nosso pensamento ele não é mais longo do que a nossa linguagem, nem vice-versa. Então, tem uma relação direta aqui. O pensamento ele se expressa através da linguagem e a gente consegue falar aquilo que nós pensamos ou a gente expressa, né, gesticula, fala aquilo que nós trazemos no nosso interior. Então, a representação do signo, a representação de um objeto, ela implica em algumas condições também importantes. A representação, a linguagem como representação, vamos avançar aqui. Então, quando a gente tem um galo, por exemplo, eu que sou atleticano, eu acho que eu tirei meu galo daqui, mas eu tenho um galo aqui que representa o Atlético, e esse galo, ele é uma representação do animal, do mamífero, né, dessa ave, na verdade, né, não é um mamífero, dessa ave que é os galináceos, né? Então, essa fotografia representa os galináceos, o objeto que eu tenho aqui representa um galo. Por quê? Porque aqui é uma representação de um objeto que existe. E aqui, quando você tem a representação de um objeto que existe, a gente diz que esse tipo de relação é uma relação de semelhança. Então, se eu tirar a fotografia de um galo, ou se eu pintar um galo, eu vou também dizer que há aqui uma representação de semelhança entre um e outro. Há também, do ponto de vista da representação da linguagem, causa e efeito. Então, o conceito de causa e efeito, que é tão comum, tão importante na física, do ponto de vista da linguagem, que dá origem a esse conceito, diga-se de passagem, mas é claro que na física ele tem outras conotações, do ponto de vista da linguagem, a gente trabalha com a lógica do indício. Então, por exemplo, no ditado popular diz que onde há fumaça, há fogo, ou onde há fogo, há fumaça, vice-versa. Ou se a rua da minha casa está completamente molhada, se não há nenhum vazamento de cano, de bueiro estourado, coisa do tipo, é possivelmente porque choveu, se o céu estiver nublado. Então tem aqui uma relação de causa e efeito. O mais importante aqui é que a gente perceba que a linguagem é uma construção arbitrária. Os símbolos que expressam a nossa linguagem, por exemplo, eu estou falando português e tento fazê-lo e tento realizá-lo aqui nas nossas aulas da maneira mais formal possível, utilizando os verbos, os tempos verbais no presente indicativo, no presente subjuntivo, enfim, respeitando todas as regras que regem aqui a nossa língua. Por quê? Porque essa construção é uma convenção coletiva. Ninguém pode aqui falar o português do jeito que quer, mas sim se fala a partir de um conjunto de convenções. E, né, recentemente, né, há pouco mais de 10 anos, houve a mudança, né,
em várias palavras, em várias situações da língua portuguesa, e houve uma convenção, um acordo comum entre os países falantes dessa língua, né, o Brasil, Portugal, vários países na África, alguns na Ásia, para fazer essas mudanças que acharam que é mais que adequam a língua ao nosso cotidiano, inclusive incluindo ou traduzindo para o português palavras que são usadas do francês, do inglês, tipo download, por exemplo, que virou baixar. Então, isso mostra arbitrariedade no sentido de que tem um acordo social para que esse símbolo seja usado de forma coletiva e ele seja transmitido através da educação. Aqui também, se a gente pensa, por que o preto é símbolo de luto? Em algum momento, convencionou-se que o preto é símbolo de luto. Porque com o anel aqui no dedo anelar na mão esquerda é símbolo de casamento, porque também convencionou-se esse tipo de situação. Então, por isso, é importante que, vou até grifar aqui para vocês verem, que nós entendamos que o mundo humano é um mundo de símbolos, o mundo humano é o mundo do simbólico. E o mundo do simbólico significa que há um conjunto de repertórios que regem essa língua, como eu acabei de falar, esses símbolos, como eu acabei de mencionar, por exemplo, o caso da língua portuguesa, mas eu poderia falar, por exemplo, das notas musicais. Então, você tem um conjunto de signos que regem o repertório desses símbolos. Por fim, para fechar aqui, como último passo, a linguagem deve estabelecer as regras de uso do símbolo. Em quais ocasiões devemos usar o pronome tu e vós, devemos vestir as crianças de preto em ocasiões de luto. Tudo isso aqui, como a gente pode perceber, estão, mais uma vez, relacionados e reforçados pela ideia de que o mundo é um mundo de símbolos, de significados, e que a linguagem é a expressão deste signo, mas que ela existe por necessidade, para a gente expressar os nossos sentimentos de dor, de prazer, necessidade de comer, de se proteger, de raiva, de sede, de frio, de alegria, e que as línguas, né, o português, o inglês, o francês, que também fazem parte dessa construção simbólica, elas são convencionais porque elas implicam na utilização e no acordo societário para que os símbolos sejam usados e repassados através da educação de uma mesma maneira. Tá bem? Então, a grosso modo é isso. É um conteúdo que eu gosto bastante, né? E eu vou passar para vocês, vou enviar para vocês por meio do WhatsApp da nossa turma, vou enviar para vocês esses exercícios aqui que eu produzi, que eu já trabalho esse tema, é um tema que a gente sempre trabalha com os estudantes do segundo ano, trabalhava com os estudantes do primeiro, agora a gente está trabalhando com o segundo ano, já que a filosofia aqui em Minas passou-se a ser só para o segundo e os terceiros anos do ensino médio. Então, eu vou mandar esses exercícios para que vocês também possam fazê-lo para ampliar o conhecimento e despertar ainda mais o interesse pela nossa disciplina. Forte abraço e até daqui a pouco.